O líder religioso ele disse aí em uma dessas transmissões ao vivo, nessas lives da igreja. Porque por causa dessa quarentena, as igrejas não podem realmente ser ali uma igreja física. Então, para que as pessoas não fiquem sem escutar a palavra de Deus, essas pessoas estão assistindo transmissões ao vivo. E um líder aí religioso bem conhecido, uma denominação bem conhecida, um líder aí eclesiástico de uma seita, disse que as pessoas que estão saindo de sua seita estão sendo apóstatas. Isso é apostasia. Meu amigo, eu tive que parar um pouquinho as minhas férias forçadas para poder gravar esse vídeo e dar um alerta. Cuidado, viu? Esses mestres, esses pastores, esses líderes religiosos estão te ameaçando, dizendo que se você sair da tua igreja, você está perdendo sua salvação, sendo apóstata. Isso é uma tremenda de uma mentira, isso é um engodo. Muitas pessoas, por causa dessa pandemia, para que não fiquem sem ler a palavra de Deus, escutar pregações, essas pessoas estão aproveitando a oportunidade e conhecendo muitos bons pregadores e os péssimos também, tá? Mas esses bons pregadores estão ensinando a palavra de Deus. E essas pessoas que estão em igrejas, ditas igrejas, denominações bem ruins, não bíblicas, essas pessoas estão deixando de congregar na sua igreja, chamada igreja, né? Estão deixando de congregar na sua denominação. E essas pessoas então estão decidindo sair da sua denominação e muitas já planejando ir para outras. Esses líderes religiosos aí estão com medo de perder membros porque os números estão assustadores. Muitas pessoas estão saindo dessas seitas aí não bíblicas, seitas do revelamento, das revelações, da bibliomancia, mas não bíblica. Essas pessoas estão acordando, caindo em si, entendendo que essa igreja não é bíblica. Estão partindo para outras denominações, outras igrejas, congregando em casa, juntando irmãos para louvar o Senhor e ler a Bíblia, mas não vão voltar para essas denominações. Isso é muito bom, as pessoas estão acordando e nós oramos para que não entrem heresias, porque pessoas mal pastoreadas podem cair em tremendas heresias. Não tenha medo, meu querido. Hoje as igrejas, né, têm nomes. Então existe a igreja X, a igreja Y. Muitas vezes a igreja tem que ter o nome para ser regulamentada. Tem que ter um CNPJ e tudo mais. E muitas igrejas são em casa, são salões dentro de casa. Não tem CNPJ, não tem nada, não tem documentação nenhuma. São poucas pessoas que se reúnem em casa. E eu já fui em uma dessas igrejas, né, de irmãos que reúnem em casa. Interessante que tinha uma placa com o nome, né, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Para que existem essas placas? Para poder diferenciar das seitas, né? Vamos lembrar aqui que esse negócio de se você sair daqui, você é um apóstata, isso é uma conversinha bem semelhante, igual às testemunhas de Jeová, não é verdade? As testemunhas de Jeová é que fazem isso. Se as pessoas saírem do salão do reino, os jeovistas saírem do salão do reino, ela é uma apóstata. Então, meu amigo, você não pode ter medo. Se você entendeu que a sua igreja não é bíblica, tá cheio do revelamento do Senhor aí, mas não tem base bíblica, se você está percebendo que você está tomando leitinho ainda, você ainda não tem um alimento sólido, você não tem conhecimento bíblico, chegou a hora de realmente você sair da sua denominação e partir para uma igreja bíblica. Não tenha medo. Apóstolo Paulo, ele saiu de cidade em cidade. Ele levantou várias igrejas. E depois saiu em outras cidades, ia para Roma, ia para Éfeso. E ele não era um apóstata por causa disso. As igrejas lá em Apocalipse, né, existem igreja de Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, os nomes eram dados conforme a cidade. E vale lembrar que um cristão saía de uma cidade e ia para outra cidade para ter comunhão com aquelas pessoas. Muitas pessoas usam o texto de Hebreus capítulo 6 de forma totalmente mentirosa, enganosa, engodo mesmo. O texto diz que porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Preste bastante atenção, está dizendo que pessoas que caíram, pessoas que abandonaram a fé, pessoas que apostataram,
pessoas que deixaram de ser cristãos. Essas pessoas cristãs que estão acordando, né, estão tendo uma nova perspectiva do que é o cristianismo bíblico, essas pessoas não estão caindo. Essas pessoas estão levantando, estão crescendo, não estão caindo. O que o texto de Hebreus 6 está dizendo é que as pessoas que abandonaram o cristianismo, por exemplo, um jovem que vai para a faculdade, um jovem aí que se diz cristão, né? Cresceu na igreja, eu gosto da igreja, gosto do convívio social da igreja, eu gosto das músicas da igreja. Essa pessoa viveu na igreja e foi para uma faculdade estudar ali uma área da parte científica, né? E ouviu muitas bobagens científicas. Ele ficou tocado com aquela falsa ciência e deixou de ser cristão, se tornou um ateu. Essa pessoa sim pode ser considerada um apóstata. Dúvidas, eu acho que é comum qualquer pessoa ter, inclusive cristão. Cristão pode ter dúvidas. O que não pode fazer é abandonar o cristianismo e falar mal, né? Ir contra o cristianismo. E isso pode ser qualificado em apostasia. Aliás, eu acho interessante que o William MacDonald ele diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo é semelhante à apostasia. Ele diz que é similar. A blasfêmia contra o Espírito Santo é similar à apostasia, porque nenhum dos dois tem perdão. Lá em 1 João, no capítulo 5, vai mostrar que as pessoas que entraram no convívio do cristianismo, participaram do convívio do cristianismo, mas deram ouvido aos gnósticos, ao gnosticismo e deixaram de ser cristãos e sim enveredaram essa filosofia gnóstica, né, o gnosis. Então essas pessoas já estavam indo contra o que as escrituras estão dizendo, estavam militando contra o verdadeiro cristianismo. Isso é apostasia. Agora, sair de uma denominação sectária, ir para uma igreja ou congregar em casa como cristãos, de fato, tomar ceia em casa, ou qualquer outra denominação bem mais bíblica, isso não é apostasia. Isso nunca foi apostasia. Isso aí, pelo contrário, é um crescimento e um amadurecimento espiritual. Fiquem ligados, fiquem alertas e saem dessas denominações que usam de ameaças para que você fique dentro dela. Muito cuidado, viu?